Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 2 de janeiro de 2023, exatamente, sei lá qual é o horário, mas deve ser em torno de 8h30 da manhã. 8h29 da manhã desta segunda-feira. Eu vou começar a ler aqui o livro de Salmos. Eu estou com essa Bíblia da Igreja Universal e vou ler aqui o livro de Salmos. Vamos lá? Vamos, Salmos 82. Salmos 82. Eu vou ler do versículo 1 em diante, quando eu achar que tem que parar, eu paro, tá bom? Criador, está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça aos pobres e aos órfãos. Justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os da mão dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem. Andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis, como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Criador, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Oliveira, e a partir desse momento eu quero só falar com você uma coisa sobre esse Salmo 82. Agora 8h31. Eu liguei o rádio aqui. Por que eu quero que você entenda esse Salmo 82? Eu li até o versículo 8. Eu li o Salmo 82 até o versículo 8. Por que eu quero que você entenda esses salmos? Porque por mais que você queira entender o assunto de Apocalipse 17, que eu vou pôr agora, e o nome dessa pessoa que está pregando é Jairo Carvalho, ele é do Ministério 4 Anjos, ou Advertência Final, enfim. Se você quiser ver o vídeo completo, é só você ir lá, Advertência Final ou Ministério 4 Anjos, que ele vai estar pregando isso lá. Eu cortei mais ou menos uns 20 minutos do vídeo, que eram coisas sem importância de pôr no vídeo, para não alongar muito. E dentro disso aí, se você não entender o que está escrito em Salmos 82, muito menos você vai entender o que é Apocalipse 17. Em todos os meus vídeos eu falo, guarde a lei, aprenda a lei. O meu nome é Oliveira e eu te peço, compartilha, dê um like, se inscreva no canal. E mais, busca o Espírito Santo, sem ele nada somos. Veja esse vídeo, já falei que ele é Jairo Carvalho, ele tem um canal Advertência Final, se não me engano, e ainda tem a questão de ser do Ministério 4 Anjos. Eu não sei se ainda existe, mas ele fala nesse vídeo aí do Ministério 4 Anjos. Se você quiser ver o vídeo completo, é só ir lá no canal dele. Se não quiser, aprenda através do canal, comente, compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos, tá bom? Vai lá. Bom vídeo. Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa abrir para você o futuro. Nós vamos falar sobre onde estamos na profecia hoje, dia 31 de dezembro de 2022.
A palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, ele diz assim: tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito para nós, a quem o fim dos tempos tem chegado. Portanto, na nossa geração, que é a última, a que vai ver Jesus voltando nas nuvens do céu, as profecias de toda a Bíblia vão falar de forma especial, vão se cumprir em nossos dias, ainda que tenham se cumprido uma vez no passado, voltam a se cumprir novamente, porque a palavra diz também, isso no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, ela diz o seguinte: o que era é o que é, o que foi é o que há de ser, nada há novo debaixo do sol. Portanto, continue assistindo, porque durante este culto você vai descobrir onde estamos nas profecias e aonde Deus quer levar a sua igreja no futuro. Mas antes nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito na sua palavra, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Ele diz, os exércitos, portanto, Deus prometeu para aquele que for fiel abençoar o seu trabalho e também proteger a sua casa e os seus bens. Mas ele pediu que terá que ser realizado agora. Então Deus terá missionários a partir de hoje, mais do que os que ele já tem. Aqui no Ministério Quarto Anjo, advertência final. E esses missionários serão levantados e enviados para a diferença. A Bíblia diz em Mateus 24, verso 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Deus tem falado com você de que este é o ministério, esta é a igreja. Você está fora do país, quer saber como fazer? Entre em contato pelo telefone e WhatsApp, é esse número aqui. 55 para quem está fora do Brasil, no país é 41 99509 8425. Nós vamos estar louvando a Deus agora com o hino número 104 do nosso inário, e aqueles que se prepararam poderão estar fazendo a sua entrega. Hoje, dia 31 de dezembro de 2022, recebi a notícia de que faleceu o líder maior da Igreja Católica, Bento XVI, nome oficial. Nome de nascimento, Joseph Ratzinger, aos 95 anos. Nós tínhamos estudado desde muito a profecia de Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse 17 é uma profecia que apresenta os últimos eventos antes da segunda vinda de Cristo. Eu vou relembrar alguns pontos rapidamente, só para nós nos posicionarmos no tempo. Por quê? A morte de Bento XVI, ela oficializa a entrada no tempo de uma outra profecia do Apocalipse, que é o capítulo 12. É um marco no contexto das profecias. E associada a outras, nós temos então a entrega da mensagem de hoje. Nós vamos passar por vários pontos, por isso este é um sermão que vale a pena ver de novo depois, para que não se esqueça tudo, ou mesmo se grave tudo aquilo que se viu. Vocês que têm telefone, depois busquem no canal, e aí vão podendo fixar melhor aquilo que vamos estudar. Então vamos para Apocalipse capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 3. Apocalipse 17, verso 3. Vou dar a oportunidade de todos encontrarem o texto. Apocalipse 17, versículo 3.
Aqui o profeta João diz: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, besta esta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta aqui atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, primeiro ele apresenta uma mulher. Mulher na Bíblia representa igreja. A igreja é apresentada como a noiva de Cristo, aquela que Cristo, como noivo, há de buscar, voltando nas nuvens do céu. Mas esta mulher apresentada na profecia não é a igreja de Cristo verdadeira, porque ela é uma prostituta, segundo nós vimos. Ela tem um cálice cheio de imundícia da sua prostituição. Esta igreja, ela tem várias características identificadas ali. Então, os seus sacerdotes vestem-se destas cores aqui, púrpura e escarlata. Púrpura é um tom de roxo, mais ou menos, e o escarlata é um tom de vermelho. Então, são sacerdotes que se vestem nestas cores. Também é dito que ela tinha um cálice de ouro. No rito de culto desta igreja, o sacerdote levanta um cálice de ouro. Esta igreja tem na testa um nome escrito: a mãe das prostituições. Ora, esta igreja se intitula a mãe das outras, ou a Santa Madre Igreja, como diz. E por fim, esta igreja se dizia, ou se mostrava, bêbada de tanto sangue, matou muitos. Quem ela matou? As testemunhas de Jesus, que eram pessoas que distribuíam a Bíblia, estudavam a Bíblia. Tudo isso aconteceu na Idade Média. Só uma igreja cumpriu todas estas características, é a Igreja Católica Romana. Esta é a igreja representada. E ela está assentada sobre a besta. O anjo fala o seguinte da besta no versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Então, a mulher está sobre a besta, quer dizer que é uma posição de comando. Se você pensar em um policial andando a cavalo, a ideia é que ele guia o cavalo para onde ele quer. Então, a mulher, ela guiava a besta. E o que é a besta? Em Apocalipse 13, nós temos algumas informações que nos permitem identificá-la. Apocalipse 13, versículos 4 e 7. No versículo 4 é dito: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, a besta, ela é o quê? Adorada. Então, ela é um líder religioso. Mas olha que é um líder religioso controlado pela igreja. Tá? E aí, no versículo 7, é dito: Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Então, esse líder religioso, ele tinha autoridade sobre as nações e, ao mesmo tempo, ele perseguia e matava os santos de Deus. Esse líder é o Papa. Isso aí ficou claro na época medieval. O Papa tinha a autoridade de, inclusive, colocar a coroa na cabeça de reis. E foi ele quem estabeleceu o Tribunal da Inquisição. Esse tribunal, como o próprio nome diz, era para fazer uma pesquisa
se a pessoa foi achada num crime. Qual era o crime religioso da época? Se pensasse diferente da igreja, então era um herege, era um criminoso, tinha que morrer. Inclusive, é um caso de Giordano Bruno, um homem que diz que teve uma visão onde ele viu que haviam outros planetas habitados com seres inteligentes iguais a nós. Como aquilo não era a visão da igreja, ele foi preso na Itália e foi morto pelo Tribunal da Inquisição. Então, notem que até questões que não dizem respeito à doutrina exatamente, mas se a pessoa discordasse, ela era morta. Mas o principal alvo da perseguição eram os estudantes da Bíblia. Eram aqueles que buscavam fazer a vontade de Deus. Aqueles que copiavam a Bíblia e distribuíam. Aqueles que traduziam a Bíblia para o próprio idioma. Esses eram caçados e eram mortos. Então nós temos já o símbolo esclarecido. A mulher representa a Igreja Católica. A besta, o poder do Papa, poder político e perseguidor. Mas note que a mulher controla a besta, e isso é verdade, porque o Papa, ele é eleito pela Igreja. Eles fazem uma eleição lá, o conclave, certo? Onde os cardeais escolhem o Papa. E quando a Igreja não quer aquele Papa, ela dá um jeito de tirar. Houveram várias informações, na época em que Bento XVI renunciou, de que, na verdade, havia uma pressão para que ele renunciasse. E aí isso acabou acontecendo. No versículo 8 de Apocalipse 17, então voltamos lá para o capítulo 17, a Bíblia fala que a besta foi e já não é. Então o Papa tinha o poder perseguidor no passado, ele perseguia e matava os santos, mas hoje ainda não faz isso novamente. Então ele perdeu esse poder, especialmente a partir de 1798, quando o Papa Pio VI foi aprisionado pelo exército francês. E aí ele morreu exilado. Mas aqui a Bíblia diz no verso 8 que a besta vai subir do abismo, e quando subir, vai à perdição. E quando a besta subir, ela vai receber o poder do mundo inteiro. No versículo 12 está escrito: os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder, como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então, Jesus virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores e derrotará esse poder do papado quando ele se elevar de novo. Então, note, este é o sinal da segunda vinda de Cristo. Quando o papado voltar a ter esse poder de perseguir e matar, sabemos que já estamos nos dias de Jesus voltar. Mas a profecia ela chega a ser mais específica porque ela dá os papas que seriam como marcos para nós da chegada do fim. No versículo 9, ele diz: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Existe uma cidade no mundo conhecida como a cidade dos 7 montes. Esta cidade é Roma. E Roma é o lugar onde está a sede da Igreja Católica, o Vaticano. A Bíblia diz que a mulher está assentada sobre os 7 montes. Então, isso faz com que nós nos asseguremos de que a profecia está correta. Versículo 10. E são 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Então, tratando disso, a Bíblia fala de que as 7 cabeças da besta representam 7 reis. Ora, se a besta é o Papa, o papado, 7 cabeças são 7 papas, não tem como fugir. Quais? Aqui diz que são reis. Nem sempre os papas foram reis.
Rei é quem governa um país. E a Igreja Católica se tornou um país em 1929, foi quando foi fundado o Vaticano. A partir de então, os papas foram reis. O primeiro papa era o que estava no poder naquela época, era Pio XI. Depois veio Pio XII. Em seguida, João 23. Depois, Paulo VI. Depois, o quinto, João Paulo I. O sexto foi João Paulo II. E o sétimo, Bento XVI. O texto diz, no verso 10, 5 caíram. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, na época, ele diz 5 caíram e 1 existe. Então, estava no tempo do sexto Papa, João Paulo II. O profeta João foi levado à época de João Paulo II. Em seguida, ele fala, outro ainda não é vindo, o sétimo, Bento XVI. Quando vier, convém que dure pouco tempo. De fato, João Paulo II durou 28 anos, Bento XVI durou quanto tempo? 8 anos no poder e renunciou em 2013. Um detalhe importante que vale a pena ressaltar é o seguinte. Aqui nós vimos as 7 cabeças, né, que a besta tem, estão aqui, mas no símbolo apresentado, nenhuma delas apareceu com coroa. Leiam comigo de novo o versículo 3. Diz assim, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças. 7 cabeças e 10 chifres. Então, aqui, nenhuma cabeça aparece com coroa. Eu vou desenhar aqui como se fossem as 7 cabeças da besta, só para nós podermos ter isso mais claro. Então, está aqui, né? Como se fossem 7 cabeças da besta. Não tem coroa em nenhuma delas. Isso no capítulo 17. Agora, nós vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 12. Vamos para lá. No versículo 3, a Bíblia apresenta um outro sinal. Apocalipse 12, versículo 3. Diz, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas ou diademas. Olha que é um momento posterior, portanto. Veja que Apocalipse 17 nos leva até o 7º Papa, o reinado dele. Né? Apocalipse 12 leva, portanto, para um momento posterior, quando os 7 já reinaram. E aí nós temos 7 coroas. Né? Havia quem dissesse, mas enquanto Bento XVI
não morre, ele ainda é rei. E é verdade, pela lei do Vaticano é isso mesmo, né? Enquanto ele estivesse vivo, ele era rei, porque o cargo do Papa é considerado um cargo vitalício. Mas hoje ele faleceu, então hoje ele não reina mais, certo? Então, hoje é certo dizer que o 7º rei já reinou, já passou tudo isso aqui, e agora nós estamos efetivamente num tempo onde os 7 já reinaram, que é justamente o tempo apontado em Apocalipse, capítulo 12. Então, se antes pudesse haver alguma margem para dúvida, hoje nós podemos dizer que definitivamente colocamos os pés no período de tempo apontado em Apocalipse 12. Ou, dito de outra forma, entramos na era de Apocalipse 12. É como se a gente tivesse passado aqui, Apocalipse 17, e agora nós vamos para Apocalipse 12, né? Ó, uma setinha aqui, e esse marco é exatamente o dia 31/12 de 2022. Hoje nós estamos aqui na profecia, com toda a certeza. E aqui, irmãos, posso falar com autoridade, porque tem gente que fala, não, a profecia está tudo aberto, podemos estar certo, estar errado. Enquanto nós não temos certeza da palavra de Deus, realmente. Agora, quando estamos andando com Deus, Deus tem dado evidências de que Ele tem nos encaminhado passo a passo, e Ele abre o entendimento da palavra, Ele nos dá também segurança para dizer. Então, hoje passamos esse marco, tá? E o apóstolo Pedro disse isso lá no passado, mostrando que a firmeza na crença da profecia seria uma característica da igreja verdadeira. Eu vou ler aqui, se os irmãos quiserem só anotar a passagem. Está em 1 Pedro, capítulo 1. Carta de Pedro. Perdão, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Então, temos firme a palavra da profecia. É hoje o marco. Se é hoje o marco, Apocalipse 12 vai mostrar o que vai acontecer daqui por diante. Então, nós vamos ler para podermos entender. Vamos para Apocalipse, capítulo 12. Até aqui está dando para entender? Está conseguindo? Ok. Amém. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. É dito assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e, sobre as cabeças, 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono.
Vou começar comentando sobre a parte do versículo 4. É dito que a cauda do inimigo, ela levou a terça parte das estrelas do céu. Então, quem são as estrelas aos olhos de Deus? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, ele diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ou seja, os mensageiros. Anjo é o mensageiro. Não é só aquele ser que vem do céu com 2 asas, 6 asas, enfim. Não. Ele é o mensageiro de Deus também. Por isso que o pastor da igreja é considerado o anjo da igreja. A Bíblia diz que a cauda do diabo, do dragão, tinha arrastado, derrubado do céu à terra a terça parte das estrelas do céu. Quer dizer que a terça parte dos pastores líderes teria caído. Ora, nós já comentamos em outros sermões como isso aconteceu aqui nesta igreja verdadeira de Deus há alguns anos atrás. Os irmãos ouviram esse sermão, né? Tínhamos uma mesa diretiva, ela tinha 6 pessoas, 2 caíram, ficaram 4. Então é só você fazer a conta, né? 1/3 caiu. 1/3 é o seguinte, de cada 3 cai 1, certo? Então se eram 6, de 3 caiu 1, de mais 3 caiu 1, daí fechou 6. Então 2 caíram, ficaram 4. Nesse tempo apontado em Apocalipse 12, algumas características da mulher, ou seja, da igreja verdadeira, são apontadas. E eu gostaria de explorá-las com vocês. Eu vou apagar aqui algumas informações. E aí nós vamos colocar no quadro, para ficar fácil para todo mundo, tá? Esse aqui eu vou deixar por enquanto. Então, algumas informações sobre a característica da igreja no tempo apontado em Apocalipse 12. Primeiro que já estamos no tempo de Apocalipse 12. Agora, especificamente, a visão mostra a igreja num estado específico, ou num estado distinto, melhor dizendo, que é esse aqui. A mulher estava vestida do sol. Essa é uma característica. Outra característica, ela tinha a lua sob os pés. E ela tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Também é dito que ela estava grávida e com dores de parto. Além disso, é dito que o dragão também estava numa posição. O que o dragão estava fazendo? O dragão estava para devorar o filho, ou para matar o filho. Este é o cenário de Apocalipse 12. Vamos traduzir? A mulher, a igreja verdadeira de Deus.
Vestida do sol. O sol na Bíblia representa o quê? Vamos ver? Malaquias, capítulo 4. Malaquias 4, versículo 2. Malaquias 4, versículo 2. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Ok. Diz, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Ora, quem é o nosso Salvador que traz a salvação, né? Jesus. Então esse sol da justiça é Cristo. A mulher estava vestida do sol, quer dizer que a igreja nessa época ela estava semelhante a Cristo. Outro ponto, ela tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A coroa representa a vitória. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Apocalipse 2, versículo 10. Diz, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a coroa é dada para quem venceu o mal, para quem venceu o pecado, para quem venceu o diabo. Então, nota que a esta altura apontada na profecia, a igreja, ou seja, nós, vamos falar aqui de forma clara, nós devemos estar semelhantes a Cristo e vencendo o diabo. E aí é fácil entender esta outra característica, que é a lua debaixo dos pés. Por quê? O apóstolo Paulo diz que em breve a igreja vai pisar o diabo. Abram lá no livro de Romanos, capítulo 16, versículos 19 e 20. Romanos 16, versos 19 e 20. Romanos, capítulo 16, versículos 19 e 20. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então, quando fala que ela está pisando a lua, uma representação da igreja está vencendo e pisando Satanás. Quando é que nós pisamos Satanás? Ora, o diabo engana todas as pessoas, certo? O diabo induz as pessoas a pecarem. Mas quando nós somos esclarecidos pela verdade da palavra, então abandonamos os erros de Satanás. E não pecamos mais, estamos pisando no diabo. Porque a obra dele não tem poder sobre a nossa vida. Entende? Além disso, a Bíblia diz que a mulher estava grávida e com dores de parto. E o que é isso, estar grávida e com dores de parto? Nós vamos abrir em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. E vamos ler o versículo 19. Gálatas 4, verso 19.
Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Fala assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, quando fala que essa igreja estava com as dores do parto, quer dizer que Cristo estava sendo formado na igreja. Os membros da igreja, você e eu, estávamos nos tornando semelhantes a Cristo, no caráter, na vida. E para fechar o contexto, para entendermos tudo que esse cenário está nos descrevendo, falta ver isso aqui. O dragão queria matar o quê? O filho. Então, Satanás estava pronto para matar os filhos de Deus quando Cristo fosse revelado na vida deles. Uma perseguição forte, onde os filhos de Deus correm o risco da própria vida. Talvez agora você, olhando para tudo isso, pense, mas nós não estamos vivendo nesse tempo agora. Isso não está acontecendo agora. Vamos fazer o checklist. Hoje, dá para dizer que nós estamos como Cristo? Dá para dizer que já vencemos Satanás? Não caímos mais vítima das tentações dele? Dá para dizer que Cristo está terminando de ser formado em nós? Dá para dizer que estamos ameaçados de morte? Não. Mas já entramos no tempo de Apocalipse 12? Então, como é que fica? Então, irmãos, nós entendemos o seguinte: Deus ainda vai nos dar um período de tempo, um último tempo aqui de preparo. Havia muitas pessoas preocupadas com as eleições no nosso país, por exemplo, aqui no Brasil. Vai entrar esse novo governo, e agora como é que vai ser? E o que vai acontecer com o cristão? Né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos perseguir, etc. e tal. Então escrevam o que eu vou dizer. Deus vai segurar o nosso país. Deus vai segurar o nosso país. Por quê? Porque tudo está na mão dele. Está tudo na agenda dele. Tudo tem um tempo certo. Deus está preparando o seu povo, a sua igreja. E se a sua igreja não está pronta, ele não permite que as coisas piorem antes do tempo. Detalhe, qual é a cor do dragão? Voltem lá para Apocalipse capítulo 12. Só para ficar claro, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, para todos acharem. Isso. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Será que a Bíblia está dizendo que o diabo tem a cor vermelha? Claro que não, né, irmãos? O diabo não é um anjo que tem pele vermelha, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que ele vai usar homens na terra, ele vai usar poderes na terra, ele vai usar governos na terra. E a cor vermelha. Só que Deus, ele tem tudo programado dentro do seu plano. Nada acontece antes do tempo. Então, os vermelhos vão assumir? Vão, em algum momento vão vencer e realmente vão perseguir o povo de Deus, e tudo isso que nós lemos aqui vai acontecer. Mas Deus ainda está nos dando um tempo. Ele está nos dando um tempo. E esse tempo é o último tempo de preparo da igreja. Se você não aproveitar esse tempo, você vai perder a sua alma. Você que conhece a verdade, escute o que eu estou te falando. Se agora, ao ouvir o sermão, Deus está te tocando de que você tem sido relapso na sua preparação, você não tem priorizado a Deus como deveria, então escreva uma coisa: você não tem muito tempo.
Porque se você esperar mais, e aí o tempo de Deus chegar, será tarde demais para você. Hoje é o tempo de fazermos um concerto com Deus. Ah, mas Deus vai segurar o nosso país. Vai segurar. Não só aqui. Não sei se vocês têm notado, né? Nós estávamos vivendo um momento, há 2 meses atrás, onde parecia que o nosso continente todo ia se avermelhar. Não sei se entendem o que eu estou dizendo, né? Aí, de repente, num país lá, o presidente cai. Puf. Essas coisas, irmãos, nós não podemos entender que são acaso. Não, não é acaso. É porque Deus controla tudo. Deus não vai permitir que uma crise venha antes do tempo. Ela há de vir? Vai. Mas ela vai vir no tempo certo. Quando ela chegar, é porque a igreja estará preparada. Se nós estaremos juntos ou não, vai depender de cada um. Nossas escolhas vão determinar. Mas Deus tem o tempo certo de cada coisa acontecer. Por outro lado, irmãos, já estamos na época. Não dá para procrastinar. Ou seja, esperar, deixar para amanhã. Amanhã eu vejo. Amanhã eu vou ler a Bíblia. Amanhã eu vou orar. Amanhã eu vou fazer. Deus conhece meu coração. Ele sabe que tem sinceridade. Ah, é? Ele sabe que tem uma letargia aí. Ele sabe que tem um adiamento de fazer a vontade de Deus. E no fundo, a verdade é que há uma priorização de outras coisas em relação às de Deus. Há um sono espiritual. Há uma sonolência. A igreja está dormindo. E se ela não despertar, nós veremos a parábola das 10 virgens cumprida. Qual seja, à meia-noite alguém gritou: eis o noivo! Vem, ei, vamos ao encontro dele! E aí, a pessoa que estava aí dormindo, cuidando só dos seus interesses aqui da terra, de repente ela se desperta e fala: nossa, não tem mais o que cuidar daqui. Então, irmãos, é momento de despertarmos. É momento de despertarmos. Deus está preparando a sua igreja, Deus está realizando uma construção, mas nós, cada um de nós, precisamos ser uma pedrinha viva lá dentro desse edifício. O que não pode acontecer é um de nós ficar de fora. Isso não pode acontecer. Nós precisamos seguir o nosso mestre de perto. Isso vos será por sinal. Os vermelhos não dominarão agora. E é o sinal de que Deus está te dando a última oportunidade. Aproveite-a enquanto é tempo. E que fique bem claro, a Bíblia não é sectária nem xenofóbica. Quer dizer o quê? A Bíblia não está aqui separando, falando, ó, esse aqui que pensa desse jeito na política, esse aqui é um grupo do ruim e esse que pensa de outro jeito é o grupo do bom. Não. Também ela não diz, esse que mora num país é ruim e esse no outro país é bom. Não é nada disso, ela não fala isso. Mas ela dá esses sinais, né, quando ela fala do vermelho, para mostrar a chegada dos tempos. Hoje, independente da tua bandeira política, o convite de Deus é o mesmo, porque Deus está preocupado com a salvação da tua alma. Quando Jesus vier, não vai sobrar nenhum partido político, irmãos. Que fique bem claro. A salvação é para todos. Mas ela vai ser efetiva para todos os que escolherem serem salvos. Você precisa escolher. Você precisa priorizar a Deus, priorizar a Cristo na tua vida. Se você assim o fizer, não tem por que errar o caminho. Mas se você deixar para amanhã, assim como a besta caminha para a perdição, você seguirá ela e caminhará à perdição também. Então, meus queridos irmãos, posso dizer hoje, como Josué falou certa vez,
escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram, né, vossos pais, ou os deuses da terra, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quem gostaria de servir ao Senhor? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar. Então, eu vou ler aqui agora o Salmo 79. Eu vou ler aqui agora o Salmo 79 e eu espero que você, da mesma forma que eu pedi para você entender o Salmo 82, que você também entenda o Salmo 79. Eu vou começar do versículo 1 e vou ler até onde eu achar que tem que parar, tá bom? Como você já viu o vídeo do Jairo, ele explicando sobre o Apocalipse 17, ele não explicou tudo, mas ele explicou a base. Ele explicou o que era importante saber. Mas é muito mais importante você entender a lei, você guardar a lei, Êxodo, versículo 20, versículo do 3 ao 17. Também é muito importante você entender o que Salmo fala, porque Salmo não é livro de poesia, Salmos são profecias, e Salmos são chamadas de atenção para você entender o que é paganismo. Salmo 79. Ó Criador, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montes de pedras, deram os corpos mortos dos teus servos por comida às aves do céu, e a carne de teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Somos feitos do opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Até quando, Criador? Até quando? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. O Salmo 79, no mínimo, está falando dos 70 anos de Jerusalém, o qual Roma entrou, destruiu o templo, matou todo mundo e assim por adiante. Procura na história que você vai saber. Eu peço a você, meu caro amigo, minha cara amiga, não adianta nada você ficar entrando e saindo de religião A, B ou C, entrando e saindo de igreja evangélica, católica, mormons, ou qualquer uma outra religião que tenha a Bíblia como base de fé, se você não busca o entendimento, se você não busca o conhecimento, busque na história humana daquilo que a Bíblia conversa contigo. Não tem outro caminho além desse que eu estou te falando. Busque o entendimento da palavra na tua vida. O meu nome é Oliveira, sou o dono deste canal e eu peço para você, se inscreva no canal, compartilha e dê um like. Pegue esse vídeo, compartilha no seu grupo de amigos, no seu grupo religioso, no seu grupo familiar. Estude mais sobre o ato do que você está escutando, para você ter um conhecimento não da segundo o que você acha, mas sim do segundo que é verdade. Porque o achar não é verdade. Eu entender que aquilo que eu estou pensando é verdade pode ser, muitas das vezes, loucura da minha parte. Mas quando eu estudo fora da caixinha, fora do sistema, eu busco a verdade oculta, que você não encontra no Google, que você não encontra no YouTube, aí eu vou começar a entender como que o mundo é ruim, como que o mundo é mau. Peço a ti que ore, busque o Espírito Santo. Não seja trinitariana. Não confesse com tua boca que além do Criador existam outros deuses, não importa se o nome é Jesus, se é Espírito Santo, ou se é qualquer outro tipo de nome.
Busque o entendimento para que você não venha mais errar. E aprenda a perdoar, a esquecer, a começar de novo. Seja abençoado você e sua família.